Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu espero que sim. Galera, vamos aí. Eu demorei muito tempo para conseguir terminar de assistir o documentário, né? Vamos ali ao After Death, né? Ou Depois da Morte. Esse documentário ele explora aí experiências de quase morte através do relato de pessoas que passaram por eventos traumáticos e retornaram à vida com histórias impressionantes. Ele mistura ciência, espiritualidade e testemunhos pessoais para abordar a questão do que acontece após a morte. Esse acho que é um dos documentários mais legais que eu já assisti, né? Eu estava acompanhando aí o Vida Após a Morte também, não consegui terminar de assistir ele também para trazer aí cada episódio, porque aquele lá é bem longo também. Mas a mesma moça que aparece no Vida Após a Morte, que é feito pela Netflix, aparece nesse aqui também, né? Que é a história dela que ela foi pro Chile e ela tá num caiaque, ela fica tipo 30 minutos submersa e ela consegue sair com vida e sem nenhuma sequela, o que é humanamente impossível, né? E ela conta aí a experiência de quase morte. Ela diz aí que nessa experiência os seres disseram para ela que o filho dela ia perder a vida muito cedo, e isso realmente aconteceu na vida dela, né? Nesse daí a gente começa com a história do Daley Black. Ele sofreu um acidente de avião e ele conta aí o que aconteceu no dia, né? Que eles saíram com um avião, que estava tudo bem, até o momento em que começou o avião a dar algum problema ali, né? E a única coisa que ele se lembra é do piloto ali puxando o manche, né? E, tipo, quando ele se deu, assim, por si, ele só estava vendo o local do acidente, né? Daí ele conseguiu se aproximar ali do local, ele viu o corpo do piloto, viu o corpo do copiloto e viu o corpo dele, né? E ele conseguiu acompanhar o corpo dele até o hospital aí. E, tipo assim, pra ele isso era uma coisa meio que impossível de acontecer, né? Mas ele conseguiu sobreviver a esse acidente aéreo. Depois passamos aí para a parte do Dr. Michael Sabon, que o interessante foi que o Sabon, ele começou a documentar ali as experiências de quase morte depois que ele leu um livro que chama Depois da Morte, né? Em alguma parte ali eu vou falar disso daí, que agora eu não me lembro muito bem. Aqui, ó, o documento... o Raymond Moody, que ele é citado por seu livro Vida Depois da Vida, né? Ele conta e fala sobre a experiência de quase morte. E depois que o Sabon leu esse livro aí, que ele estava em conversa com uma colega de trabalho, é que ele decidiu começar a documentar essas experiências de quase morte dos seus pacientes. E disso daí, de todas as experiências que ele conseguiu documentar, e ele tem isso gravado em fitas, né? 75 das pessoas que foram entrevistadas sofreram uma parada cardíaca. Ele grava aí todos os depoimentos para ter isso como evidência e achar um padrão aí nessas experiências. Então, ele com essa colega de trabalho, eles montaram ali uma lista de perguntas para fazer para esses pacientes, para ver o que eles respondem, para eles tirarem um padrão dentro daquilo ali, né? Aí, dentro do documentário aí, falamos sobre a Pamela Reynolds, e a Pamela Reynolds também é citada nesse outro documentário da Netflix, né? Acho que talvez ela tenha sido a paciente mais emblemática, assim, porque ela conseguiu descrever muita coisa dessa experiência que ela teve, né? Como eu falei, ela é a paciente mais impressionante para os médicos, porque ela conta a sua experiência de quase morte. É assim, ó, ela descreve a conversa que os médicos tiveram enquanto estavam operando ela, né? Assim como todos os instrumentos que foram usados durante a cirurgia. Então, assim, humanamente é impossível. Por quê? Porque a mulher estava clinicamente morta por 1 hora enquanto estavam fazendo a cirurgia dela. Então, não tem como ela ter visto quem estava onde, em que lugar estava na sala, que instrumentos eles estavam usando e o que estava acontecendo durante a cirurgia. E ela fala sobre tudo isso. Ela fala que o coração dela teve que ser desfibrilado por 2 vezes. Então, ela conta muitas coisas que os médicos não conseguem entender como ela conseguiu tudo isso de informação, né?
Daí no documentário temos aí o Raymond Moody, né, que ele é citado por esse livro dele, Vida Depois da Vida, né? Eles falam também de uma menina chamada Marta. Eles comentam que ela descreveu sua experiência de quase morte depois de que ela se afogou num lago. Ela descreveu que ela conseguia ver o corpo dela, ela descreveu os detalhes dos postes nas ruas, de pássaros, das penas dos pássaros, como eram os pássaros, e ela descreveu todo o lugar onde ela estava. Só que detalhe, essa menina, ela tinha 6 anos e ela era cega, então não tinha como ela descrever o que ela estava vendo, mas ela conseguiu descrever, né? Segundo o Dr. Michael Sabon, 23% das pessoas que aceitam falar sobre suas experiências de quase morte têm experiências ruins. E aí no documentário eles contam que um rapaz, ele queria, tirar a sua vida usando substâncias ilícitas, né? Ele queria ter uma overdose. Porém, após o uso aí da substância, ele teve uma experiência terrível, onde ele se via caindo em uma escuridão e ele pensava que estava indo para o inferno. Assim, ele só dizia que ele estava caindo em queda livre, tipo, o corpo dele só estava caindo, e era uma escuridão que ele não conseguia ver nada, e ele começou a chorar, aí se questionar, ele pensava, mas como assim eu tô indo pro inferno? Eu não sou uma pessoa ruim, eu só, queria acabar com a minha vida, eu nunca fiz mal para ninguém, eu não assassinei ninguém, não roubei ninguém, não fiz nada de mal. Nisso ele começou a cair mais rápido ainda e ele começou a chorar e questionar se Deus existia. Daí ele viu uma luz aí e teve aí a sua experiência, né? Mas no começo da experiência, ele atentou contra a vida dele e nisso ele teve uma experiência ruim. Então, 23% dessas pessoas que o Sabon conseguiu entrevistar aí sobre as experiências, que as pessoas aceitaram falar sobre suas experiências, 23% dessas pessoas dizem que a experiência foi horrível, que eles foram para lugares terríveis, né? Chegamos aí em Howard Storm. Ele teve uma experiência onde imaginamos que ele foi pro limbo, porque o que ele fala aí de pessoas empurrando ele, de pessoas arranhando ele e dilacerando ele, assim, a gente só imagina que foi para esse lugar que ele foi, né? Depois ele conseguiu ir aí ao encontro da luz, né? Porque ele começou a pensar aí sobre toda a vida dele, sobre o relacionamento com o pai dele, com as irmãs e com tudo isso, que ele não estava satisfeito com a vida que ele teve aqui na Terra, né? Mas para ele voltar para a Terra também não foi nada fácil, né? Porque ninguém da família acreditava quando ele contava sobre a sua experiência, né? E talvez também, provavelmente, por ele não ter tido um bom relacionamento com a família. Por isso, assim, eles não acreditavam no que ele falava, né? Embora o documentário tenha um foco espiritual, ele também apresenta cientistas e médicos que discutem possíveis explicações para as experiências de quase morte, como as atividades cerebrais neurológicas, enquanto outros acreditam que elas indicam algo mais profundo sobre a existência humana. Isso daí é uma parada muito legal, porque eles trouxeram junto não só o lado espiritual, as pessoas contando sobre suas experiências de quase morte, né? Mas eles trouxeram médicos, né? E em alguns ali, os médicos estão dizendo o que acontece. Eles conseguiram documentar um cérebro morrendo, né? E o que eles dizem é que as atividades cerebrais ali que aconteceram foi que o cérebro acessou áreas da memória. Então, provavelmente, enquanto ele estava morrendo, ele estava tendo visões da vida que ele teve aqui na Terra, né? Essas histórias ajudam a criar um retrato complexo e multidimensional do fenômeno das experiências de quase morte, deixando um espaço para reflexões sobre o significado da vida, da morte e da espiritualidade. O documentário busca equilibrar os relatos emocionais e subjetivos com análises científicas e filosóficas, resultando em uma abordagem abrangente do tema. Eu achei muito legal esse documentário, eu acho que, assim, talvez desse seja um dos mais completos. Eu também gostei do da Netflix, né? Mas o da Netflix, ele também aborda a parte de mediunidade, né? Que ainda estamos aqui na Terra, então podemos, né, ter os médiuns aí para nos ajudar. Mas ele traz essa parte científica também, que é muito interessante, né?
Então, tipo assim, o Dr. Sabon já está documentando isso há muito tempo e ele disse que isso, por enquanto, só são evidências, não são prova de nada, mas que uma hora essa evidência vai virar prova, né? Bom, gente, me contem aí nos comentários se vocês já passaram por algo do tipo, né? Ou se tem alguma pessoa aí que já contou alguma história pra vocês, talvez vocês não tenham acreditado, né? Ficou um pouco longo o vídeo aí, mas é um documentário super interessante, vale muito a pena ver para quem gosta desse tipo de tema, então eu super indico, beleza? Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.